Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre cuidado com as palavras. Vou ficar um pouquinho aqui de lado agora, porque deu um probleminha ali, aí eu vou ter que estar virando mais para olhar aqui. Eu não trouxe o notebook, mas para a noite, na hora do culto, vai estar melhor que eu vou deixar ele aqui. Aí o probleminha não está funcionando, então eu não consegui ver o que está passando aqui atrás, tá bom? Por isso que eu vou estar me virando direto. Então, irmão, nós vamos dar continuidade e sabermos o porquê estamos estudando essa questão de cuidado com as palavras. Vou reforçar um pouco mais e vamos ver alguns pecados que devemos evitar, que enquanto nós falamos, usamos a nossa boca, a nossa fala. Então nós vimos que as palavras, devemos ter cuidado com as palavras, porque elas não se perdem e delas prestaremos contas. Então lembramos que já diz o ditado que somos escravos do que dizemos. Então é complicado, né? Na verdade é só um ditado, então escravo é muito pesado, mas depois que a gente fala algo, para a gente corrigir é mais difícil. E isso que a gente fala, a gente vai prestar contas a Deus um dia, de todas as palavras que nós dizemos e como nós dizemos. Nós iremos prestar contas ao Senhor. Evidencia uma maturidade cristã, por isso devemos ter cuidado com as palavras, porque conforme o que a gente diz e como a gente diz, nós vamos estar mostrando abertamente o nosso grau de maturidade espiritual. Evidencia o domínio próprio. Então, independente da circunstância, se eu faço bom uso ou mau uso da palavra, mostra o quanto eu tenho ainda não desenvolvido o domínio próprio. Produzem grandes efeitos. Então, não é que a palavra tem poder, mas as minhas palavras podem produzir nos outros bênção ou destruição, porque ferem, ou a gente levanta e ajuda alguém. Estamos estudando cuidado com as palavras porque elas produzem grandes danos, são impossíveis de dominar por esforço humano. Então precisamos do poder de Deus, da graça do Senhor nosso Deus, para dominar a nossa língua da forma certa, do jeito certo, que glorifique a Deus. Por último, lutamos entre usar as palavras para o bem ou para o mal. Por todo instante, quando a gente abre a nossa boca, as palavras produzem ou bênçãos, edificação, ou mal e destruição. Por isso nós vimos domingo uma série de pecados que devemos evitar. Hoje nós vamos ver algumas outras. O que a gente viu domingo passado e esse domingo não esgotam todas as listas de atenção que a gente deve ter com cuidado com as palavras, mas já é um bom passo. E hoje também vamos ver como usar as nossas palavras para edificar e abençoar a vida dos outros. São palavras que destroem ainda. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Cada vez que a gente usa a nossa boca, as nossas palavras, para destruir alguém, ou dizer palavras que feriam, que não edificam, a gente está indo do lado oposto do sábio. Nós estamos tomando a posição do nécio. Então vamos começar com o murmurador. Olha só o exemplo aqui. Quando a gente está murmurando de algo e a gente pega essa murmuração e fala para alguém, geralmente a gente quer vir com uma desculpa mental daquilo que a gente está murmurando. E essa desculpa pode ser essa: estou somente expressando a minha insatisfação. Aí, como o crente sabe que murmurar é pecado, e ele quer murmurar, aí ele arruma uma desculpa na mente dele para dizer para si mesmo que ele não está murmurando. Aí ele está murmurando para o outro e fala assim: ó, isso que eu vou te contar aqui não é murmuração não, eu apenas estou expressando para você a minha insatisfação. Mas é murmurar, por quê? O conceito de murmurar não vai dar certo isso aqui. Você passa para mim aí? Volta aí no slide. Isso. Murmurar é fazer comentários com espírito crítico que abriga uma atitude negativa para com uma situação ou pessoa. Então temos duas observações aí.
é você ter esse espírito crítico, e a gente vai ver depois essa questão de palavras que destroem, e aquela crítica pesada é uma dessas palavras que destrói. Então a murmuração é essa crítica pesada sobre alguém ou uma situação no aspecto negativo. Então é aquela pessoa que não se contenta com nada. Se chove, ela reclama: oh Deus, tanta chuva que o Senhor manda para a cidade. Mas se faz calor, ela reclama, também reclama. Mas que dia quente, que terrível. Nada tá bom. Se tem alguma programação na igreja, ele reclama, porque eita, mas a igreja já faz programação. Mas se não tem nenhuma programação, ele reclama: poxa, mas lá não tem nada para eu fazer. Então, é uma pessoa que usa uma crítica pesada sobre alguém ou alguma situação de forma negativa, a ressaltar os efeitos negativos daquilo lá. Eu coloquei, irmãos, ali aquela caveirinha, viu? É só para aquele sinal de perigo. Tá? Se por um acaso surgiu aí alguma ideia de que não fosse isso, então cada vez que o símbolo da caveirinha sai dali, é algo que você não se aproxime porque é perigoso. Então a murmuração ignora a presença e o poder e a sabedoria de Deus. O povo no deserto, o que ele mais fez foi murmurar. Murmurava e murmurava, e reclamava. Eles estavam presos, cativos lá no Egito, aí o Senhor tira do Egito e caminha com Moisés para a liberdade. E aí eles, libertos, começam a reclamar porque Deus só dava maná. Mas eles lá presos, escravos, melhor dizendo, eles tinham outro tipo de comida. Aí Deus manda comida, compromissos, e aí eles até extrapolam, né, de tanto que comeram, pegam por causa disso. Mas aí não se contentam com o maná e nem com essa providência de Deus, começam a reclamar de água amarga. Deus manda água doce. Então o povo sempre estava reclamando. Quando a gente reclama, irmãos, das situações, e eu sei que algumas vezes é difícil, né? Ninguém está livre de não murmurar, inclusive esse que nos fala, inclusive quando está dirigindo, mas enfim. A gente esquece que Deus está tem o controle de tudo o tempo todo. Ele tem o controle de tudo o tempo todo. Deus não é pego de surpresa. Então Ele sabe de tudo que está acontecendo comigo. E Ele no mínimo permitiu que aquilo acontecesse. No mínimo foi permissão dele. Então eu tenho que lembrar o seguinte: já que eu acredito que meu Deus é soberano, atributos de Deus. Se Deus é soberano e Ele é bondoso o tempo todo, o que Ele permitiu, Ele quer que eu aprenda algo no mínimo, e no final das contas, não sei como, algumas vezes, mas vai ser para o meu bem. Por quê? Porque Deus é soberano o tempo todo, Ele é amoroso o tempo todo, Ele é bondoso o tempo todo, Ele é justo o tempo todo. E quando eu murmuro, eu esqueço disso. E no mínimo eu digo: eu sei o que é melhor. Quando eu reclamo de algo, eu estou insatisfeito com aquilo, começo a ficar murmurando, eu estou dizendo: eu sei o que é melhor. Não, Deus sabe o que é melhor. Pode passar. Conduz à autopiedade, cega o entendimento e dá lugar à rebelião, à rebeldia e contamina os outros. Por que dá lugar a autopiedade, irmãos? É autocomiseração, porque eu vou ficar assim, ó. Vamos supor que eu esteja reclamando da minha situação financeira. Aí eu começo: caramba, não estou ganhando quanto eu queria ganhar, ou que eu deveria ganhar, sei lá, independente do que você quer dizer. Aí começa: poxa, quando é que eu vou ganhar o que eu queria ganhar? Será que nunca eu vou ganhar o que eu queria ganhar? Aí vai começar a autopiedade. Coitado de mim, eu me esforço tanto, eu luto tanto, mas ainda assim eu não ganho o que eu queria ganhar. Então a murmuração conduz a essa autopiedade. Dependendo da situação, aí eu vou falar aquele meu problema para aquela outra pessoa, que talvez nem estivesse atenta para aquilo. Aí a outra pessoa fala: é mesmo, né? A gente poderia estar ganhando melhor.
Nós nos esforçamos tanto para estar ganhando tanto e a gente não ganha. O que é isso? Aí estava um murmurando, trouxe autopiedade para si, aquele lá vai conversar com o outro que não estava murmurando, talvez nem estava ligado, começa a murmurar também e começa a viver a autopiedade. Daqui a pouco eu tenho um grupo que está reclamando, vivendo a autopiedade e satisfeito com os planos de Deus. Contamina, quem murmura contamina. Cresce num contexto de fofoca e difamação, porque a murmuração leva a isso, né? Não tem, o murmurador ele não se contenta em ficar murmurando sozinho, ele tem que compartilhar com alguém aquela sua insatisfação. Pode passar. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:10: e não se queixem como algum daqueles que se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. E aqui de novo está falando do povo do Senhor Deus no deserto. Então, a orientação de Paulo para nós é: não murmure, por mais difícil que seja. Por isso, Filipenses 2, 14 e 15: façam tudo sem queixas e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e intocável como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversas. Tudo o que o crente deve fazer é sem contenda, sem murmuração. Para a gente então, irmãos, um desafio para a gente seguir os passos do Senhor e andar como Ele andou. O que é que a gente deve fazer para não murmurar? Pode passar. Levar o problema a Deus em oração. A gente pula etapas e ainda faz errado. Então, se eu tenho algo que eu estou insatisfeito, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é saindo por aí divulgando a minha insatisfação, mas é apresentar a minha satisfação àquele que de fato pode resolver o meu problema. E quem é que resolve o nosso problema como cristão? Quem é que vai nos trazer a luz e nos dar sabedoria para nos orientar diante daquela dificuldade que a gente está passando? Deus. Então vamos lá, aquele exemplo que eu estava dando da insatisfação do salário. Qualquer um aqui. Então, antes de ficar murmurando e sair reclamando, é: Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. Me dê sabedoria para administrar o que eu tenho, e se for de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor me aponte uma porta para que eu trabalhe e ganhe mais. Agora eu estou apresentando a quem pode mudar e quem tem o controle da situação. Além disso, eu vou apresentar a minha queixa, expressar a queixa em mansidão a quem tem autoridade para resolvê-la. Então, se eu estou numa empresa e eu acho que eu estou ganhando pouco, eu apresento a Deus, e se eu tiver liberdade em canal de acesso aos meus superiores, em amor, em mansidão, eu vou levar para ele. Poxa, fulano, eu acho que eu estou trabalhando tanto, estou há tanto tempo na empresa, será que a gente pode conversar sobre um aumento salarial? Então vou pedir a Deus, vou falar com quem está sobre mim, que pode resolver aquilo, e aí termina a situação. Porque se eu fizer isso, eu levei o que está me causando aquela insatisfação a Deus, que é o primeiro que pode resolver, e as pessoas que estão diretamente ligadas a mim, envolvidas naquela situação. Fora isso, se eu contar aquela minha situação, aquele meu problema para alguém, nada vai mudar, nada vai acontecer. Só vai acontecer de ruim, não de bom. Por isso que devemos ter cuidado com as palavras e não murmurar. Não incentivar outros que estejam a murmurar ao seu lado. Então eu, sabendo disso hoje, eu sei que se algum outro irmão ou alguma pessoa vier trazer um problema a mim, mascarado com aquela situação, eu estou apenas expressando a opinião, mas você percebe que ele está murmurando, o que é que você faz? Ô meu irmão, continue não. Vamos fazer o seguinte: ore, coloque diante de Deus essa situação e vá falar com aquela outra pessoa que pode lhe ajudar diretamente, que está envolvido diretamente com isso. E aí você já para a conversa. Ah, André, mas será que eu vou saber o que é murmurar ou não naquele momento? Vai. Porque murmurar é quando eu faço uma crítica pesada
sobre uma situação ou sobre alguém, ressaltando o aspecto negativo daquilo. Pronto, está acabado. E aí a gente já corta este pecado, já corta esse mal pela raiz. E para de murmurar. E a gente vai se policiando, tá bom? Então, palavras que destroem o murmurador, não vamos murmurar. Ainda, o crítico. Quem murmura, está criticando. Mas vamos ver aqui o que é criticar. Olha aqui um exemplo. Essas duas senhoras conversando com aquela lá do meio, né? Dando um conselho sábio. Aí o que ela disse? Você faz muito mal suas tarefas. Deveria fazer um curso de como ser dona de casa. Olha aí. Irmãos, vocês acreditam que eu já ouvi isso pessoalmente? Eu aconselhando um casal. Aí o marido estava reclamando, falando da esposa. E aí no meio da conversa com a dona ele falou assim: você deveria fazer um curso de dona de casa. Que crítica terrível. Pesada. Acho que nenhuma mulher gostaria de escutar isso, né? Pode até ter um fundo verdadeiro, mas não foi dita da melhor forma possível. Esse marido, ele não ganhou a esposa, ele perdeu um pouquinho mais. Aí depois vai querer beijinho, um abraço, bom, vai ter um radulho, um chute. A crítica, irmãos, ela é bem-vinda quando ela é feita em amor. Ela pode ser até firme, mas em amor. O que é essa crítica aqui que a gente vai combater? Criticar com espírito duro é apontar para os erros e as fraquezas das pessoas, esquecendo de olhar para si mesmo e para a graça de Deus. E aí, de novo, eu tenho que confessar para os irmãos que o Senhor Deus tem tratado e tratou muito meu coração em relação a isso, principalmente nos 2 primeiros anos do seminário. Eu falei com os irmãos na semana passada, que ele disse para o Ariel, né? Então, foi uma crítica terrível que eu fiz. Não era para ter falado aquilo, nem daquele jeito, para aquele meu irmão em Cristo. Por isso que nós temos que nos policiar. Pode passar. Criticar com dureza, contrasta com o espírito de mansidão. Gálatas 6, 1, olha o que diz, pode passar. Só lembrando, Gálatas 6:1 diz que para aqueles que são espirituais ou que têm o Espírito Santo de Deus, ajudem aqueles outros. E geralmente, irmãos, quem tem essa crítica dura é assim, perfeccionista. Mas perfeccionismo, no sentido negativo da palavra, não é bom. Por quê? Porque o perfeccionismo, do jeito que a gente entende e conhece, ele é escravo daquela situação metódica. Então, se aquela grama não tiver parado 3 centímetros do solo, aquela pessoa entra em crise. E aquilo já é motivo suficiente para ela. Mas olha aqui, você que cortou a minha grama. É a primeira vez que você está cortando, não prestou atenção no que você fez? Eu não posso ser escravo disso, irmãos. Então eu tenho que trabalhar numa perspectiva bíblica. Eu vou dar o melhor de mim, dentro do possível. E vou ser flexível e vou cobrar em amor. Mas eu não posso ser escravo disso. Perdi o meu dia porque não saiu do jeitinho que eu queria. Perdeu o dia? Sou escravo daquilo. E aí as minhas críticas duras revelam outro pecado que eu tenho que tratar e não posso ser escravo dessa perfeição que eu tanto estou cobrando dos outros, que provavelmente eu não tenho. Então eu deixo de olhar para mim e esqueço que se eu faço algo de bom, não sou eu que tenho por mim mesmo, é Deus que deu, é a graça do Senhor. Pode passar. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-los a voltar ao caminho certo.
e cada um cuide para não ser tentado. Com mansidão. Veja que o texto não está dizendo que nós devamos encobrir ou deixar passar aquilo que a gente observou que precisa ser corrigido, mas é em mansidão. E só uma outra observação, essa versão aqui é NVT. Quando a Bíblia se refere a vocês que são espirituais, que é que tem algumas versões, não está falando daquela situação mística, que a gente lembra daquele, aquele irmãozinho é espiritual, porque ele é de oração, aquele irmãozinho é espiritual. Não, ali não está falando de uma casta de irmãos mais piedosos do que outro. Aquele texto está querendo dizer assim, vocês que são guiados pelo Espírito, que são moradas no Espírito, ou seja, vocês que são crentes, que são dependentes da graça de Deus, ajudem os outros em mansidão a voltar ao caminho certo. E aí a minha crítica vai fazer para surtir efeito. Pode passar. Mateus 7,3. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Nós devemos observar. Poxa, eu estou fazendo essa crítica, mas será que o meu padrão é tão bom assim? Para eu ter essa crítica tão pesada em cima dos outros? Será que eu não erro? Será que eu não falho? Será que a minha falha é menor do que a dele? Quem tem esses parâmetros? Quem diz isso? Então esse coração crítico aí deve lembrar sempre da graça de Deus sobre a vida dele. É o que o Senhor Deus me faz lembrar, irmãos. Quando o meu espírito crítico começa a vir à tona, ele me lembra: quem é você sem mim? Quem somos nós sem Deus? Então, conselhos para a gente seguir os caminhos do Senhor: substituir a crítica dura por graça e perdão. Então, em vez da gente ter aquela situação que a gente até acha que vai perder o dia por causa daquilo, vamos pensar primeiro em perdoar e lembrar da graça de Deus sobre a nossa vida e a vida do outro. Confrontar a si mesmo, porque talvez a gente até faça parte daquele problema, daquela situação, e a gente deve perguntar a nós mesmos: poxa, mas será que eu também não tenho problemas a resolver? Será que se fosse eu que estivesse nessa situação, eu também não teria feito dessa forma que eu estou criticando? Então primeiro eu faço uma autoavaliação, e depois olho para a vida daquele irmão, resolvo perdoar e lembro da graça de Deus. Vou corrigi-lo em amor, mas lembrando de toda essa situação, porque se minha crítica for pesada, eu não vou ganhar o meu irmão, vou perder o meu irmão. Não vai surtir o efeito que Deus quer. Pode passar. Quando necessário, confrontar e corrigir o próximo com o espírito de brandura. Então é isso, a gente lembrar do nosso Senhor Jesus. Então toda vez eu lembro, o exemplo que vem mais forte à minha mente é o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele foi muito pecados que aquela mulher tinha. Ele foi muito manso. Pode passar, meu irmão. O irônico. Geralmente quem é crítico é irônico. Geralmente algumas críticas vêm acompanhadas de ironia. Por exemplo, olha lá, é engraçado, mas é uma ironia. Um memezinho: 50 pessoas curtiram sua foto de biquíni no Facebook. Você deve ter uma personalidade maravilhosa. Ironia, foi engraçado, mas se você passou essa mensagem para algum seu irmão em Cristo e você queria corrigi-la, com essa ironia aqui você perdeu e deu munição para que ela se revolte mais ainda contra você. Se aquela foto dele não agradou, se aquela foto ali não agradou, primeira coisa, eu não devo usar esse meio aqui, essa rede social, para corrigir alguém.
Segundo, que essa correção não pode ser com ironia. Então, o que é ironia? Ironizar é expressar o contrário daquilo que estamos pensando ou sentindo, com intenção de depreciar, ofender ou expor ao ridículo outra pessoa. Irmãos, a ironia aqui, depreciar, ofender e expor ao ridículo outra pessoa. Isso não vai trazer benefício nenhum, nem para a minha vida, nem para a vida daquela outra pessoa. E essa ironia vai estar revelando o tamanho do orgulho do meu coração, porque eu estou me sentindo melhor do que ela, e eu posso dar aquela cutucadazinha sem não. Pode passar, mano. Criticar com dureza, contrasta com ironizar, evidencia a falta de senso e o espírito de mansidão. Pode passar. Provérbios 10:32. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Uma vez, um amigo meu no seminário, que não vou dizer o nome agora, eu peguei dizendo o nome do Ariel, por isso que eu repeti, já tinha dito mesmo. Mas teve um outro colega meu do seminário, que ele estava sendo muito irônico com uma situação lá, ele ainda usou a Bíblia. Aí ele falou assim: mas Cristo também foi irônico em Paulo. É verdade. Cristo, conversando em alguns momentos com os fariseus, foi irônico, e Paulo também. Mas é num outro contexto totalmente diferente do que a gente usa a ironia. Só você ler os textos onde Paulo faz isso, ele usa desse artifício, e do Senhor Jesus quando usa isso. A gente faz com a intenção de botar o dedo bem na ferida dele. Ele está dizendo isso de mim, agora eu vou dizer isso dele. E a gente ainda discrimina. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso, irmãos, a ironia, infelizmente, também acontece muito entre casais. Somente na hora que eu estou aconselhando, e eles sentam, e aí só não ironizam mais um ao outro, porque eu seguro as rédeas e corto, mas é uma flechada de um para o outro, aquelas palavras também de um para o outro. Imagine, de duas pessoas que um dia estavam mostrando paixões e palavras de amor tão grandes um pelo outro, agora ficam trocando os fatos com ironia. E a gente deve ser tratado com parte de mansidão. Conselhos para a gente andar como Cristo andou, pode passar? Usar palavras agradáveis. Se eu tenho que corrigir alguém, porque em vez de usar a ironia, eu não uso palavras agradáveis que vai trazer realmente um efeito educativo, disciplinar, corretivo para aquela pessoa ali em questão. Sabe por quê? A gente não gosta tanto de usar palavras agradáveis nesse momento, porque ironizar aumenta o meu ego e diminui a outra pessoa. Palavras agradáveis só vai beneficiar ele, naquele momento eu não quero beneficiar, eu quero machucar mesmo. Aí eu ironizo. Mas devemos escolher por palavras agradáveis. Falar a verdade em amor. Domingo passado, esse domingo, a gente está vendo isso várias vezes. Já que eu vou abrir a minha boca, vamos nos esforçar ao máximo para que a gente diga as verdades em amor. Pode passar. O arrogante, e aqui eu botei a figurinha, como é que é o nome dele? Hã? Sherry House. Oh, isso, Dr. House. Quem assistiu aqui os seriados dele viu o quanto esse homem ele é arrogante. E as palavras dele é essas aqui mesmo. Eu sou mesmo o melhor. E ele se acha o senhor de tudo no hospital. E o seriado que ele faz é de médico. E alguns de nós agem assim. Se acha muito bom. Que é arrogância ou ser arrogante? É manter a conversa circulando ao redor de si mesmo e das suas realizações.
Irmão, se a gente encontra uma pessoa que ela só sabe falar dela mesma e do quanto das coisas que ela faz e o quanto ela é boa fazendo o que faz, ela é arrogante. Mas a gente tem dois tipos de arrogante. Tem aquele arrogante que é igual ao Dr. House, que ele não tem problema nenhum em dizer assim: eu sou bom mesmo, é isso, sai da minha frente, o que está decidido, está decidido. Por quê? Porque eu sou bom, eu quero, é assim, e vai. Aqui tem outro arrogante, que ele se veste com uma capa de humilde e de bonzinho. E a arrogância dele é bem camuflada, porque ele fala assim, manso, mas ele se acha muito bom. Eu prefiro lidar com esse arrogante igual ao Dr. House do que o outro arrogante que está com uma roupa de cordeiro e se acha muito humilde. Por isso, assume créditos que não lhe pertencem. Toda vez, irmãos, que nós atribuímos para nós o poder e as realizações, a nós esquecemos que é Deus quem promove aquilo em nossa vida. Pode passar. Vangloria-se de sua capacidade de ter, ser ou fazer, deixando em segundo plano o poder e a soberania de Deus. Pode passar. Tiago 4, 13 e 16. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos e ali teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa. A arrogância, irmão, pode cair assim, ó. É só Deus soprar. Aquela vida se desmonta. E a gente, quando é arrogante, se esquece disso. Por último, despreza o próximo. Se eu sou arrogante e quero passar por cima de você, me achando tão bom, estou diminuindo você. E pelo que eu entendo, a palavra de Deus nos coloca todos em pé de igualdade. Ele diz que todos pecaram, não há um justo sequer, e que todos carecemos da graça dele. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém não, diante do Senhor. Então não faz sentido ser arrogante. Pode passar conselhos para a gente seguir ao Senhor Jesus. Ser humilde reconhecendo a atuação de Deus. Então eu lembrar que se eu sou um bom funcionário, que eu sou o meu ministério que está indo bem, que eu faço tudo de bom ali, está tudo acontecendo, meu amigo, é Deus por trás de tudo isso. É a boa mão de Deus conduzindo tudo isso. E isso só acontece porque Ele permite. Enganemos nós se achamos que a glória é para nós mesmos. Tudo acontece porque Deus permitiu. Foi Ele que me deu a inteligência, foi Ele que me deu a capacidade. Eu simplesmente desenvolvo aquilo que Ele já me deu. Palavras que edificam. Então nós vimos algumas palavras que destroem, mais algumas hoje. O murmurador, o crítico, o irônico e o arrogante. E vamos nos policiar para nós não sermos isso. E vocês viram os desafios que a gente teve. Então, quais são as palavras e como eu uso as minhas palavras para abençoar alguém? Pode passar. Irmãos, palavras que alegrem. Experimente você tirar um dia, melhor escolher a semana, essa semana que vem, e principalmente com pessoas que você não conhece, você se arriscar a levar uma palavra de conforto e incentivo àquela pessoa, para você ter um sorriso desse, ó, quando você estiver com alguém. E aqui eu não estou falando de contar piadas não, tá, irmãos? Estou falando de você encontrar alguém
e levar a esperança àquela pessoa desesperançosa, apontando principalmente a cruz de Cristo para ela, e você tirar esse sorriso do rosto daquela pessoa. Em vez de levar palavras que tragam amargura para ela. Então usemos palavras que tragam alegria ao coração dos outros. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Então, se eu for abrir a minha boca, que sejam palavras que tragam alegria e incentivos, não palavras que levem aquela pessoa a se deprimir. Palavras que fortaleçam o coração. Então, em vez de ser crítico, irônico e usar aquelas palavras duras para derrubar, o marido dizendo para a esposa: olha, se ele dissesse para ela: querida, vamos sentar juntos e vamos ver como nós podemos juntos melhorar as tarefas aqui de casa. Como eu posso lhe ajudar nisso? Você não está sozinha, você casou comigo. A Bíblia diz que nós dois somos um, e eu estou com você nessa. Palavras que fortalecem. Olha o que a Bíblia diz: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Com certeza, aquela pessoa que vai ter o coração fortalecido, aquilo vai somatizar no corpo de forma positiva. E talvez ela que não tenha forças, agora ela vai ter forças para caminhar. Porque as palavras do Senhor, junto com o seu incentivo, vão dar força e ânimo. Faça, irmãos, a crítica, confronto pessoal em amor. Não fale por trás, não fofoque, não murmure. Porque em vez de você levar aquela sua insatisfação adiante, que não vai resolver, chame aquele irmão e converse com ele. Chame o seu filho, converse com ele. Chame a sua esposa, converse com ele. Em vez de você entrar em casa bicudo ou bicuda e o outro não saber o que está acontecendo, porque você fica calado ou está reclamando para o outro, vá lá, sente e resolva o problema em amor. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. Então a Bíblia não está dizendo que você não deva confrontar aquela situação. Ela está dizendo que tem que ser em amor. Palavras que instruam e que edifiquem. Então, já que a gente vai usar e gastar energias falando, que tudo aquilo que sai da nossa boca, no mínimo, seja para ensinar algo para alguém, para que aquela pessoa possa melhorar a vida dela, principalmente a caminhada dela cristã, porque a palavra de Deus diz: quando ela fala, falando da sabedoria da mulher virtuosa, suas palavras são sábias, quando dá instruções, demonstra vontade. Isso deve acontecer com todos nós, mas particularmente aqui a gente pode aplicar de novo para o relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Essa instrução bondosa que vai ganhar a outra pessoa. Pode passar. E lembrar, irmãos, então, diante de tudo isso, Cristo é suficiente. Pode ser difícil deixar de murmurar. Pode ser difícil você parar de criticar, ter aquela crítica dura. Pode ser difícil, irmãos, você guardar a sua boca para falar essas palavras e evitar todos esses pecados que a gente já viu. Mas lembre-se, não é na sua força, não é no seu poder, e não é nem por causa de você. É porque Cristo é suficiente. Se você permitir que Ele de fato governe a sua vida, o seu coração, as suas atitudes e a sua boca, você vai mudar o seu modo de falar. E se você falava palavras que destruíam, agora em Cristo e por causa do poder de Cristo, você vai falar palavras que edifiquem a vida do próximo. Vamos ter famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis e igrejas
saudáveis. Com essas palavras que fortalecem, que trazem alegria, que confrontam em amor e que trazem instrução. Que o Senhor Deus, irmãos, possa falar diretamente conosco e a palavra dele mostrar cada dia para nós como nós devemos falar e nós pormos em prática. Começa onde? Em casa. Se espalha pelos seus círculos de amizade e aqui na igreja a gente vive essa mutualidade, inclusive falando palavras que a gente tem que falar de forma santa. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus.